hora os planos tinham que sair do papel, então muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo do canal do YouTube. De antemão eu já peço desculpa para você e licença poética para eu usar as minhas anotações, porque o meu canal principal das redes sociais hoje é o Instagram, então eu crio muito conteúdo para o Instagram e migrar para o YouTube é completamente diferente. Eu acho que o modelo de conteúdo das plataformas são diferentes, então conforme eu for fazendo os vídeos a gente vai vendo como a banda toca. Então, como esse é um vídeo de apresentação, iniciemos. Meu nome é Laura, mas pode me chamar de Laurinha. Possivelmente você me conheça do Instagram, que é o Laura Maziero, mas se você não me conhece, muito prazer. Eu senti a necessidade de ter um canal onde eu pudesse falar de maneira mais detalhada sobre a minha rotina e sem corte, sabe? Porque no Instagram hoje existe muita edição por trás do conteúdo. Então muitas vezes eu fazia um vídeo de, sei lá, 20 minutos para transformar em 1 minuto para postar no Reels. Então, o que me motivou a fazer esse canal de fato é que esse ano eu vou fazer a minha primeira maratona. E a gente vai falar sobre isso, sobre toda essa trajetória nesse vídeo. Calma, segura a peteca, mas vamos para a minha apresentação em si. Eu tenho 25 anos, atualmente moro em São Paulo, mas nasci no interior de São Paulo, em Piracicaba. Eu sou formada em Ciência dos Alimentos pela USP, lá de Piracicaba, sou formada pela Exalc. E hoje trabalho na área, eu sou especialista em pesquisa e desenvolvimento e trabalho como CLT. Então, outro objetivo também daqui do canal é te mostrar como eu equilibro esses pratinhos, né? Tentando fazer todos os esportes, tentando ser uma boa filha, uma boa amiga, uma boa mãe de pet, enfim. Claro que às vezes esses pratos eles se desequilibram, às vezes um prato tá mais equilibrado que o outro, mas o objetivo desse canal é te mostrar tudo nos detalhes. Bom, vamos falar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Piracicaba e eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, todos os esportes que você imaginar, eu já testei. Olha só, eu já fiz zumba, eu já fiz jump, eu já fiz vôlei. O único esporte que eu sou ruim, que eu sou péssima e que eu não sei até hoje andar de bicicleta. Ah, lá, toda criança sabe andar de bicicleta. Pois é, eu fui uma criança que não sabia andar de bicicleta. As 3 vezes que eu andei, eu fui parar no hospital com o meu braço luxado. Enfim, então eu sempre fui uma criança muito ativa, né? E aí, ao longo da minha adolescência, eu nunca fui uma criança gordinha, mas eu era mais cheinha. E isso, em um dado momento, começou a me incomodar. Eu tive um transtorno alimentar e a gente pode conversar sobre esse tópico de maneira mais detalhada em um outro vídeo, mas como o objetivo desse aqui em específico é falar um pouco mais sobre mim, eu vou focar em outras áreas. Enfim, recuperada parcialmente dessa fase, eu entrei para musculação lá em 2019, que nunca foi uma modalidade que me atraía, sabe? Mas como eu tinha passado dessa fase em que eu perdi bastante peso, eu coloquei na minha cabeça que eu queria ganhar massa. Então, lá em 2019, junto com a musculação, eu passei pela primeira vez com um nutricionista. Então, eu comecei aquela fase de bulking, né? Se você é da fase do MyFitnessPal, da dieta flexível, você vai entender o que eu tô falando. E aí, foi bem nessa fase. Então, eu comecei a comer bastante, o que foi bom pra minha recuperação, mas também pra colocar a massa magra ali. E aí veio a pandemia lá em 2020. Então o que aconteceu? Eu treinei lá de 2019 até março de 2020 e aí eu tive que parar. Então, basicamente, esse foi o início, né? O que eu queria te falar é que a fase que eu iniciei de fato, assim, mais disciplinada nos esportes e na alimentação como um conjunto foi a partir de 2019. 2019 até 2023 eu fiquei muito focada na musculação. E nesse processo entre ganho de massa, perda de peso, ganho de massa, perda de peso. E eu ainda estava na faculdade. E em 2023 eu fui fazer o meu intercâmbio. Eu fiquei 1 ano e meio na França. Meu intercâmbio foi em paralelo com a faculdade. Então eu fiquei 1 ano cursando disciplinas e os últimos 6 meses fiz o meu estágio profissionalizante. Então as coisas estavam meio incertas, né? Eu não sabia qual seria a minha rotina de musculação, como seria a minha alimentação como um todo, que ia ser um pouco mais difícil, porque toda a minha refeição de almoço e jantar seria
por conta do bandejão, né? A gente chama de bandejão, lá era o restaurante universitário, então não tinha tanto controle. E na dieta flexível, a gente pesa todas as coisas, então isso me deixou meio maluca na época. Então eu tava com essa incerteza, mas no fim das contas, resumo da ópera, eu consegui manter essa fase da musculação, mas a alimentação totalmente desregulada. E ainda assim eu continuava com um nutricionista para manter esse norte, né? E aí isso eu mantive até metade do ano de 2024. Que foi quando eu mudei de uma cidade que era metrópole na França para uma cidade de 5 mil habitantes para poder fazer o meu estágio profissionalizante. Uma curiosidade do estágio, eu trabalhei em uma patisserie, era B2B, ou seja, vendia para outras empresas de patisserie. Então, o objetivo do meu estágio era pegar produtos que não eram nutricionalmente tão equilibrados e transformar em receitas que eram o Nutri-Score, né, que eles chamam de B e A. Então, foi muito legal trabalhar com essa modificação de receitas e, enfim. Voltando agora para a história, o que acontece? Como era uma cidade pequena, eu tinha uma academia lá, que abria de segunda a sexta-feira em horários completamente limitados, restritos. Muitas vezes eu ia para a cidade vizinha para ir para academia. E, cara, eu precisava encontrar atividades nos finais de semana que me pudessem trazer maior liberdade para não depender de fazer em um ambiente interno, né? Depender de fazer na academia, porque tinha essa limitação de trem, de movimentação, nananã, enfim. Foca no que é principal. E aí, de sábado e domingo, eu comecei a correr. Só corria, porque era a atividade que eu conseguia fazer ali na época. E eu comecei a pegar gosto. Então, isso foi em junho, julho, agosto ali. E aí, eu comecei a gostar da coisa. Falei, tá, então, eu quero evoluir nisso aqui. Então, eu vou buscar ajuda de quem sabe. Que foi quando eu comecei a consultoria. Faço até hoje com a mesma pessoa que eu iniciei, que é o Rafael. E eu fui vendo que conforme eu ia seguindo a planilha, conforme ia passando o tempo, eu comecei a ficar muito boa nisso. E aí voltei para o Brasil em janeiro de 2025, que aí fui naturalmente migrando, né, do foco da musculação para a corrida. Hoje, a musculação na minha vida, ela tem muito mais o papel de manter os meus músculos ali, prevenir lesão, do que um ganho de massa. Então, é até legal se a gente compara o meu corpo quando eu tava focada na musculação e meu corpo na corrida, é completamente outra coisa. Mas, enfim, dito isso, ao longo dessa trajetória na corrida eu já fiz diversas provas, já fiz 4 meia maratonas e esse ano eu vou estrear na maratona. E aí, como eu já falei, eu senti a necessidade de fazer esse canal no YouTube para poder trazer conteúdos mais detalhados, principalmente nessa nova fase da maratona, sabe? Tanto para mim, para ter esses registros e ser uma coisa legal que eu possa assistir e falar, caraca, olha pelo que eu passei, mas também para trazer isso para vocês e ter essa troca entre a gente, porque é muito legal que a rede social proporciona pra gente, a internet proporciona. A gente consegue trocar com pessoas, adquirir experiências e ao mesmo tempo também passar as nossas. Então eu tô bem animada com esse canal aqui, mas muito além do esporte também eu quero trazer outras áreas da minha vida. Como eu falei, eu trabalho como CLT, é sempre uma conta zero do meu dia, né? É tudo muito cronometrado. Então eu tô muito animada e tô muito feliz para trazer tudo isso aqui. E aí, eu já gostaria de pedir para vocês, deixa aqui nos comentários sugestão de edição de vídeo, sugestão de tema, até para eu ir pegando esses feedbacks e ir trazendo coisas mais legais e aprimorando a filmagem do vídeo nos próximos. Enfim, eu acho que para um primeiro momento é isso que eu queria trazer. Se você ficou com alguma dúvida, se quer saber alguma coisa mais específica, já deixa aqui. E ao longo do tempo a gente vai se conhecendo melhor. As minhas outras redes sociais, Instagram e TikTok, eu vou deixar aqui embaixo. E a ideia é trazer um vídeo por semana aqui. Eu vou me organizando, eu vou atualizando vocês, mas vamos aos poucos, vamos entendendo como é que a banda toca. E é isso.